Fala pessoal, sou Luiz Felipe Carneiro, canal Alta Fidelidade. Hoje é dia 11 de março, sexta-feira. Aqui no Rio, sexta-feira chuvosa, bem de acordo com o nosso vídeo de hoje. Um vídeo que eu não gostaria de ter feito, porque é aquele dia que a gente dá aquela varrida nas notícias da semana. E essa semana foi uma semana muito pesada para quem gosta de boa música. George Martin morreu, Naná Vasconcelos, outras notícias chatas. Mas enfim, tem coisa boa aqui também. Vamos conversar, fazer nosso vídeo. Bola pra frente e vamos começar logo. Ô Luiz! Porra, hoje vai ser muito triste aqui. Você já falou aí da morte do George Martin. Eu vi na internet muita gente surtando achando que era o George Martin do Game of Thrones. Mas é pior ainda, é o cara do Beatle, né? Pois é, eu li isso também, que muita gente se confundiu, né? Quinto Beatle, né? A gente brinca com essa coisa, quem é o quinto Beatle? Brian Epstein, o empresário, o Eric Clapton, que tocou com eles, o Billy Preston, o Pete Best, enfim, muita gente, né? Até o Andy White, que foi um cara que tocou bateria em uma música dos Beatles. Mas o George Martin, ele, para mim, ganha o título de quinto Beatle. Morreu essa semana aos 90 anos, a causa não foi divulgada, mas ele já estava bem velhinho, já estava com sérios problemas de audição. Ele já estava passando para o filho dele, o Gilles Martin, as produções dele, o Love, que teve o Cirque du Soleil, que eles fizeram aquela trilha sensacional, foi o filho que fez, ainda com a ajuda do George Martin. E para mim realmente é o quinto Beatle por dois motivos. O primeiro porque ele foi o cara que deu moral para os Beatles, depois deles terem sido recusados por gravadoras, produtores, ele que falou, não, vamos gravar. E mais importante, as pessoas falam que a partir do Rubber Soul, mais ou menos, os Beatles, o estúdio meio que virou um integrante dos Beatles, porque antes era aquele negócio, vamos gravar baixo, guitarra, voz, bateria, e a partir do Rubber Soul aqueles efeitos de estúdio, mas na verdade para mim não foi o estúdio que virou um integrante dos Beatles, mas o próprio George Martin, né? Inclusive ele chegou a tocar piano em My Life, tudo, mas mais do que tocar um instrumento, ele realmente é aquele negócio de colocar loop nas gravações, colocar de trás para frente, aquela gravação de A Day in the Life, que ele gravou a orquestra 4 vezes, cada um tocando seu instrumento desordenadamente, aí depois ele juntou as 4 gravações, ou seja, ele realmente parece que com ele o rock meio que ficou adulto, digamos assim, né? Meio que ganhou a carteira de motorista, começou a votar, né? Porque o estúdio virou algo, não só uma sala onde as pessoas vão lá e simplesmente gravam e vão embora, mas meio que um laboratório de experimentações, e isso você vê os Beach Boys, o Brian Wilson viu lá o Rubber Soul e falou, porra, vamos gravar o Pet Sounds, que também usou aquele mesmo esquema de você usar o estúdio, né, como integrante da banda. Então, para mim, essa é a grande importância do George Martin. É uma pena, mas de qualquer forma acho que a missão dele foi cumprida, muito bem cumprida, ao contrário do David Bowie, né, que morreu e ficou aquela sensação, porra, ele podia ter dado show, ia lançar mais não sei quantos discos. O George Martin, realmente a missão dele estava cumprida. Quem deu a má notícia foi o Ringo Starr no Twitter. Ele escreveu, Deus abençoe George Martin, paz e amor a Judd e sua família, amor Ringo e Bárbara, sentiremos falta de George. Depois o Paul falou, o mundo perdeu um homem verdadeiramente grande. Tenho orgulho de ter conhecido um senhor tão distinto, com um senso de humor tão afiado, que tinha a habilidade de tirar sarro dele mesmo. Mesmo quando ele recebeu o título de Cavaleiro da Rainha, nunca houve um resquício de esnobismo dele. John Lennon, em 1971, disse, George Martin nos fez ser o que éramos no estúdio. E além dos Beatles, ele produziu muita coisa. Por exemplo, as 2 principais gravações do James Bond, ele fez o Goldfinger e o Live and Let Die com Paul McCartney. Ele produziu Pipes of Peace e o Tug of War, grandes discos do Paul McCartney. Ele produziu Jerry and the Pacemakers, Jeff Beck, Robin Gibb, Celine Dion, Elton John, aquela gravação do Candle in the Wind em homenagem à princesa Diana, ele que produziu, Ella Fitzgerald, Kenny Rogers, Cheap Trick, enfim, muita coisa. A frase que eu mais gostei foi do Mark Ronson, né, que hoje é um produtor famoso, né, um filhote do George Martin. Ele produziu Back to Black, da Amy Winehouse,
trabalhou com Paul McCartney no último disco solo dele, o Neil, e ele disse: obrigado, Sir George Martin, o maior produtor de discos britânico de todos os tempos. Nunca vamos parar de viver no mundo que você ajudou a criar. Achei muito legal essa frase e achei também muito legal, vamos botar a foto aqui, o Tony Visconti, o grande produtor do Black Star, do David Bowie, ele, no dia seguinte da morte do George Martin, ele postou uma foto no Instagram, ele no estúdio de gravata. E ele falando: hoje eu vim trabalhar de gravata em homenagem ao George Martin. E porque o George Martin, aquelas fotos clássicas dele com os Beatles, ele está sempre com uma gravata, uma camisa social, uma gravata. Então, realmente é um cara que é história mesmo. De repente ele não tem o tamanho de um Paul McCartney, que é o cara que dá show, que está lá na frente, que vem dar show aqui no Brasil, mas para mim a importância dele com qualquer um dos outros 4 Beatles é a mesma, os 5. Muito triste, muito triste. E aí lá fora a gente perdeu ele, né? Aqui no Brasil, o mestre, Naná Vasconcelos, também foi embora essa semana. Pois é, Naná Vasconcelos é aquele tipo de artista que teve que sair do Brasil para darem valor a ele, né? Ele foi eleito 8 vezes o melhor percussionista do mundo pela revista Downbeat, né? A revista mais... a bíblia do jazz, né? As pessoas que leem sobre jazz. Ele ganhou 8 prêmios Grammy. Não é pouca coisa. A partir de 67 ele trabalhou muito na França e nos Estados Unidos, gravou muito mais lá fora do que aqui. Lá fora ele gravou com Don Cherry, com Pat Metheny. Aqui ele também, lógico, Caetano, os grandes gênios da nossa música sabiam muito bem que era Naná Vasconcelos, então ele volta e meia participava do disco de alguém. Ele participou do Milagre dos Peixes, do Milton Nascimento, participou do Estrangeiro, do Caetano Veloso, e ele que começava a abrir o Carnaval de Recife todo ano no Marco Zero. Ele juntava 500 ritmistas de maracatu e fazia uma batucada. Inclusive me falaram que ao invés de 1 minuto de silêncio, teve 1 minuto de barulho lá no Marco Zero em homenagem a ele. Todo mundo levou os instrumentos e ficou lá fazendo um barulho para ele. E além de músico, ele era um professor, ele dava aula para crianças. Eu estava lendo uma matéria no Globo que resgatou uma entrevista dele em 1988, que ele fala: o que me faz trabalhar com crianças é que elas me dão uma grande responsabilidade. Para elas não se pode mentir, são inocentes, aceitam, resistem, questionam. Temos que ser sinceros, foi o meu trabalho com crianças excepcionais no hospital na França que mudou meu equilíbrio na vida e me fez ver tudo de maneira diferente. Ele morreu aos 71 anos, câncer no pulmão. Mesmo doente, ele estava fazendo shows, ele estava com shows agendados com o grande Egberto Gismonti. Ele tinha participado do Carnaval lá no Recife. O Alceu Valença escreveu o seguinte no Facebook: hoje viajou um dos maiores artistas e percussionistas de todos os tempos, Naná pernambucano, brasileiro, africano, universal. O Antônio Prato, um dos meus escritores prediletos, ele escreveu algo que eu assino embaixo 1 milhão de vezes: se o Naná Vasconcelos fosse americano, o Brasil estaria de luto. A cantora Pitty também escreveu: que coisa linda é a obra e o talento de Mestre Naná, obrigada, siga em paz. E o Gilberto Gil, para demonstrar a tristeza dele, ele usou uma frase do próprio Naná que é sensacional. Ele escreveu: minha maneira de pensar música vai continuar viva depois de mim. E realmente vai ser difícil imaginar qualquer berimbau, né, sem o Naná Vasconcelos hoje. Aliás, ainda bem, sexta-feira passada a gente falou que o Gil estava internado, agora ele já está recuperado, já está em casa, prestes a retomar a turnê dele com Caetano, shows esgotados nos Estados Unidos, 2 shows em Nova York esgotados em poucos minutos. E já que a gente falou no Naná, eu queria falar também do Josino Eduardo. Josino Eduardo, conhecido como Jó, ele era percussionista da banda do Caetano em 2 dos melhores shows que o Caetano fez, o Prenda Minha, que era a turnê do Livre, o Noite do Norte ao vivo, que em breve eu vou até fazer um vídeo sobre esse show do Noite do Norte. Ele foi baleado em Salvador essa semana, acho que ele estava num barco, o irmão gêmeo foi baleado, morreu na hora, o irmão está internado. Os dois tocavam na banda do Caetano, né, Josino Eduardo e Eduardo Josino, Jó e Du. O Jó morreu estupidamente, mas enfim, vamos imaginar que ele está lá com o Naná lá em cima.
tocando lá percussão com ele. Pô, que baixo astral, hein? Hoje o vídeo tá baixo astral, vai continuar. Vai. Quero falar sobre AC/DC. Eu quero saber se acabou a banda depois que o Brian Johnson teve que sair da turnê. Pois é, segunda-feira essa bomba no Instagram, no Facebook, eles tinham 10 datas agendadas nos Estados Unidos e adiaram ainda a data indefinida às 10, porque o Brian Johnson, o médico, falou que ele tinha que parar de fazer turnê, de dar show imediatamente, senão ele ia perder totalmente a audição. Eu andei lendo, esse problema já é muito antigo dele, porque além do som alto do AC/DC, ele gosta de carros antigos que fazem muito barulho. Ele falou que um dia estava dirigindo um carro, estava lá com um gorro, quando ele tirou o gorro era sangue, o tímpano tinha estourado. Enfim, eu estava achando que a banda ia acabar porque uma altura dessa, o problema com Malcolm Young, a alma do AC/DC, o baterista também, que foi preso, falar, numa altura dessa, mudança de vocalista, eles já mudaram lá, né, no final dos anos 70, o Bon Scott morreu, e em 80 o Brian Johnson estreou no AC/DC. Eu acho que mudar o vocalista, ainda mais numa altura dessa, né, porque AC/DC eu não sei se vai gravar mais um disco, então mudar para fazer os shows de despedida da banda, eu não acho interessante. O vocalista original, que o AC/DC tem um vocalista original que gravou o primeiro single da banda, só o primeiro single, depois ele foi embora. Ele já falou que estaria à disposição para alguma participação, não sei se isso vai rolar, é o Dave Evans. Eu acho que se for para chamar alguém, que de repente seja ele, né? Terminar como tudo começou, melhor do que chamar uma pessoa que, sei lá, seja o vocalista de uma banda cover. Ou então, sei lá, fazer um show de despedida com vários cantores, chamar um Bruce Dickinson, por exemplo, irem lá se revezando. Mas como eles têm muitas datas agendadas no verão europeu também, tem essas 10 datas nos Estados Unidos, eu acho que a banda vai acabar continuando. Hoje eu acho isso, segundo eu achei que ela ia acabar com um vocalista convidado. De repente eles vão vir ao Brasil, porque eu acho que aqui no Brasil, na nossa carência de shows do AC/DC, o show vai lotar mesmo sem o Brian Johnson, né? Tem gente que diz que o Angus Young é o único insubstituível no AC/DC. Eu discordo. Eu acho que numa altura dessa do campeonato o Brian Johnson também é. Então não vejo graça nesses shows que vão rolar, se rolar, né? Mas será que ele não volta, não? Fez isso a vida toda. Realmente vai abandonar? Eu acho que não, porque para a banda colocar um comunicado no sentido de que os shows provavelmente, entre aspas, vão ser feitos com um vocalista convidado, acho que ele não volta. Que aquilo, o problema de surdez é algo, não um problema na voz, que o cara de repente vai ficar 6 meses fazendo lá uma fonoaudióloga e vai se recuperar surdo. E quem viu o show do AC/DC sabe o que é, né? Aqueles canhões no final explodindo no palco, o som alto. Fizeram uma medição e o show do AC/DC, o volume médio durante a apresentação é de um Boeing aterrissando, né? Vamos ver. Só perde pro The Who. The Who são 4 Boeings aterrissando ao mesmo tempo. Às vezes ele fica surdo e faz show mesmo assim surdo. Não, o Pete Townshend faz show praticamente surdo. O Phil Collins é outro que tá voltando aí, também tá surdo. Então, mas eu acho que nesse caso, a não ser que o AC/DC tenha saúde suficiente para lançar mais um disco daqui a 3 anos e falar, não, agora vai ter uma nova turnê com o Brian Johnson recuperado. Mas eu também acho isso muito difícil. Bom, agora, mas o AC/DC deve continuar, né? Quem não deve continuar é o Crosby, Stills and Nash. O que aconteceu com eles? Pois é, o Crosby ele arruma muito problema com... Acho que tá ficando velho gagá. Ele já teve problema com o Neil Young, que estava namorando lá. Ele falou que a mulher era uma cobra falou disso aqui, né? venenosa. Falamos. E ele colocou a metralhadora giratória dele em direção ao Graham Nash, né, o parceiro dele de banda. E não sei o que aconteceu, só sei que o Graham Nash falou o seguinte para Billboard: não haverá mais discos ou shows do Crosby, Stills and Nash. Nesse momento eu não quero nada com Crosby, simples assim. Ele rasgou o coração do grupo. Que isso? E depois ele falou à revista holandesa Lust for Life: eu não gosto mais de David Crosby, ele tem sido terrível para mim nos últimos 2 anos. Eu o salvei durante 45 anos e ele me tratou como merda. Que isso? Sobre o fim do grupo ele disse: como eu poderia não estar triste? Veja a música que nós provavelmente perdemos. Eu preciso me concentrar em mim mesmo agora.
Bom, a banda estava ativa desde 68, o Neil Young às vezes entrava, né? Ficava Crosby, Stills, Nash Young. O último disco de estúdio que eles lançaram, sem o Neil Young já, foi o Looking Forward, de 1999. No entanto, a banda estava fazendo shows até 2014. Acho que foi 2013 eles tocaram no Brasil, ou 2012, pô, agora eu não me lembro. E eu me lembro que alguns meses depois eu vi eles na Flórida, em Melbourne, uma cidade na Flórida, aliás, a cidade onde o Jim Morrison nasceu, uma cidade bem litorânea, de aposentados. Eu fui lá ver eles numa salinha pequenininha, parecia uma sala de teatro. No final do show tinha uma filhinha lá, eu perguntei o que era, o camarim. Eu falei, pô, mas eles vão receber? Não sei. Eu fiquei lá na fila, consegui lá falar rapidamente com os três, eles autografaram um pôster que eu tinha comprado da turnê. Enfim, fica essa lembrança. E vamos ver, né? De repente os velhos lá se entendem e volta a dar show. Tomara. Falando em bandas que estão se separando, se aposentando, como é que tá o Rush? Rush, hoje a gente tirou aqui um pouco de ordem, né? Bom, o Rush, já tinham comentado alguns meses atrás que a banda estaria se aposentando dos palcos porque o Neil Peart, o baterista, não tinha mais condições físicas de fazer um show, né? E ele é uma parte da banda que insubstituível. Para mim, assim como o Brian Johnson e o Angus Young no AC/DC, não dá para substituir o Neil Peart. Ele tem problemas na coluna, já não estava rolando, mas eles saíram na turnê de 40 anos, que gerou um DVD fantástico, que eu já fiz vídeo aqui no canal, na sessão de lançamentos. No vídeo eu até falei, se for a última turnê mesmo, um belo testamento, e ao que tudo indica, realmente foi. Porque essa semana o Alex Lifeson, o guitarrista, ele confirmou. Ele disse que Neil Peart não é mais fisicamente capaz de fazer um show com a banda. Ele tem uma tendinite crônica, o Neil Peart, e o Alex Lifeson ainda falou, ele não queria fazer a turnê de 40 anos, para ser honesto, estava ficando cada dia mais difícil para ele, mas ele se comprometeu com a turnê e fomos adiante. Seus ombros estavam doentes, seus braços estavam doentes, seus cotovelos, seus pés, tudo. Ele não queria tocar abaixo dos 100% de capacidade. Estou desapontado e penso que Gary Lee está muito desapontado também. Nós adoraríamos continuar a turnê mais um pouco, mas estamos fora agora. Bom, lá em 2015 eles falaram que eles certamente iam se aposentar dos palcos, mas iam continuar gravando discos. Então vamos ver se pelo menos vem discos aí, enfim, mais uma baixa. Vou falar de outra baixa possível agora, hein? Mais baixa astral aqui ainda. Bill Wyman tá com câncer? Pois é, Bill Wyman, ex-baixista dos Rolling Stones, ele tocou lá de 1962 a 1993. Os Rolling Stones estão relançando muitos shows antigos, né, nessa série From the Vault. Então tem show lá no Roundhay Park em Leeds, tem show em Hampton, o Tokyo Dome também, que eu já fiz vídeo também de lançamento. E todos esses shows clássicos, o Bill Wyman tá lá com aquele baixo dele paradão, aquele baixo que ele toca assim, né, quase que abraçando o instrumento. E eu acho uma puta sacanagem que os Rolling Stones fazem, porque o Bill Wyman participa de todos esses shows, mas ele não tem destaque nenhum nos encartes desses lançamentos, né? Parece que ele foi limado assim da banda, apesar dele ter participado de 2 shows em Londres na turnê de 50 anos. Ele tá junto com o Rolling Stones há quanto tempo? Ele tocou de 62 a 93, ou seja, absolutamente todos os discos importantes dos Rolling Stones ele tocou. Até o Mick Taylor, que participou de pouquíssimos discos, guitarrista, eu sinto que tem mais cartaz que o Bill Wyman, não só junto aos Rolling Stones, mas junto aos fãs dos Rolling Stones. Eu não vejo ninguém falar de Bill Wyman. Muita gente deve achar que o baixista original dos Rolling Stones é o que faz turnê hoje. Enfim, ele falou que está com câncer, é um câncer na próstata, está em estágios iniciais, e um comunicado diz, não faremos mais comentários a essa altura. Ele está com 79 anos, ele escreveu 2 livros sobre os Rolling Stones, ele tem a banda dele, o Bill Wyman's Rhythm Kings. E é aquilo, o câncer, quanto mais velha a pessoa mais idosa, o câncer demora mais a se espalhar, né? Eu tinha um parente meu que eu considerava um avô, ele morreu aos 98 anos de idade. E ele descobriu que tinha câncer na próstata aos 90.
E ele ficou muito deprimido, ele chorava muito. Ele morreu aos 98 anos completamente consciente. Ele era capaz de descrever a final da Copa de 1950 no Maracanã, que ele estava lá. E ele ficou muito deprimido quando descobriu que estava com câncer na próstata, mas o médico falou, não, o senhor fique tranquilo que você não vai morrer de câncer de próstata, você não vai nem sentir esse câncer, porque Já tá tudo errado. as suas células já estão, muitas células mortas, antigas, então esse câncer não vai ser espalhado. Então que aconteça isso com Bill Wyman também, que ele consiga viver até os 90, 98 anos e não morra com um câncer de próstata. Vamos falar agora uma coisa que morreu de fato, que é a sua carreira como produtor musical. Pergunta do Rony Araújo. Você comentou que fez um curso de produção musical. Chegou a produzir alguma coisa? Não, Rony, eu fiz esse curso, tipo o Paulo Calçade, aquele comentarista da SPN. Mas antes de continuar uma coisa, gostaria de fazer? Não, pode ser. O Paulo Calçade, ele é um dos comentaristas que eu mais gosto de futebol, se não for o que eu mais gosto, e ele fez curso de arbitragem. E quando ele fez esse curso de arbitragem, ele não queria ser árbitro, ele queria só que isso acrescentasse nos comentários dele. E eu sempre gostei muito de música, sempre tive muita curiosidade de ver como os discos eram gravados. Então eu fui fazer esse curso, eu fiz um curso de 3 meses com o grande Fábio Fonseca, tecladista, fundador lá do Cinema 2 nos anos 80, tocou na banda Brilho, produziu discos da Marina Lima. Eu fiz esse curso de produção musical com ele e depois fiz um curso de 3 anos, é um curso técnico, tem status praticamente de faculdade, de engenharia de som. Com um dos meus professores foi o saudoso Solon do Vale, talvez a grande nome, né, da engenharia de som no Brasil. Ele fazia som de todos os shows do Roberto Carlos, quando tinha show no Maracanãzinho que ninguém conseguia dar um jeito naquela acústica, ele que fazia. O Metropolitan, casa aqui na Barra, ele que fez toda a parte acústica. Enfim, eu fiz esse curso, mas foi só para ver como as coisas eram feitas, como era gravado, como se produzia, como se mexia em programas, Pro Tools, essa coisa, como se faz a sonorização de um show. Então eu voltei a estudar muita coisa de engenharia, eletricidade, e eu sempre adorei matemática, queria ter feito engenharia química, mas não fiz. Então o curso foi só para isso. E quanto ao que o Francisco perguntou se eu gostaria, cara, eu até gostaria, de repente, mas eu toquei violão quando eu era criança. Eu não tenho muita ideia do instrumento em si, né? Eu acho que eu seria uma pessoa com boas ideias de rumo, de direcionamento de um trabalho, o que um disco poderia ser, tudo. Mas a parte da música em si, eu de repente, sei lá, fazer uma dupla com uma pessoa que realmente seja um guitarrista, tipo um Biofá. O Biofá do vídeo de sábado, ele toca guitarra muito bem, toca guitarra desde os 4, 5 anos de idade, sei lá. Então ele tem essa noção da música mais tecnicamente falando, né? Eu pensaria no disco de uma forma, digamos, mais artística, assim, sabe? Então sei lá, né? Nunca se sabe. Quem sabe amanhã eu tô produzindo. Será que o Rony Araújo, ele tem uma banda? A pergunta que eu te faço agora, Louis, é a seguinte. Qual o próximo curso você pensa em fazer para aprimorar você como crítico musical, entre aspas? Cara, você falou que queria aprender a tocar piano. Pois eu quero falar, tá conversando com o Rui Castro outro dia, estava falando que eu sentia falta disso, de às vezes escrever sobre música e ter essa ideia muito técnica da música em si. Embora eu tenha alguma, eu já toquei violão, no curso de engenharia de som a gente teve um módulo de música. Como é que é? 4x4, não sei o que, essas coisas. Então eu gostaria de fazer aula de piano, teclado, para isso. Um dia eu estava conversando com o Rodrigo Rodrigues, mais um da SPN, né, apresentador do Bate-Bola do Resenha. Ele escreveu uma biografia muito legal da Blitz, que eu já fiz um vídeo sobre, e tem uma parte quando ele fala de Você Não Soube Me Amar, que ele explica exatamente como foi a composição dela, não a letra, mas a música. E eu achei muito legal isso. E uma vez conversando com o Rodrigo, eu falando dessa minha ideia de fazer uma aula de algum instrumento, ele falou que o quanto o fato dele tocar guitarra o ajudou a escrever a biografia da Blitz, especialmente essa parte. E
Enfim, eu tenho esse plano, mas eu ia falar alguma outra coisa. Bom, esqueci, mas eu acho que é importante. Eu acho que tudo que acrescenta é bom. Eu gosto de estudar, estou estudando química, voltei a estudar química. Nerd. Então, Luiz, agora finalmente uma notícia boa, que é Liam Gallagher. Ele negou os boatos que ia se aposentar. Eu nem sabia que ele ia se aposentar. Esse é o irmão do Noel, né? o Noel que vai dar show no Lollapalooza O Noel mais velho. esse fim de semana. O Noel é o Nick Diaz dos irmãos. E o outro é o Nate Diaz. Quem são? São os lutadores? Exato. Quem falou Lollapalooza, aproveite o Noel por mim. Infelizmente ele não vem ao Rio e para São Paulo tá difícil esse fim de semana. Pois é, mas eu nem sabia desses boatos. O The Sun publicou que uma fã teria dito, que o Liam teria dito a uma fã: estou aposentado agora, posso escrever 25 músicas agora, mas vai ser tudo uma merda. Eu tô achando, eu já comentei isso no vídeo, eu tô achando o Liam muito esquisito. Ele abandonou o Betty Ayla, a banda dele acabou. Ele disse que jamais vai lançar um disco solo. Não sei se ele tá esperando um telefonema do Noel pra volta do Oasis. Mas eu tô achando estranho. Eu não vou me surpreender se realmente ele não lançar mais nada e ficar barrigudo, careca e, sei lá, bebendo pra caramba, vendo o jogo do Manchester City. Bom, então fala, Luiz. Eu quero saber o seguinte, quero saber o que você ouviu essa semana. Conta pra gente. Pô, tá gostoso aí essa água? É água que você tá tomando? É água. Pô, Ramones. Tá Pô, legal, cara. Posso pegar aqui? Pega aí. Até mudei o que eu ia falar. O que eu ia falar mesmo eu deixo pra semana que vem. Quer dizer, mudei o livro, o DVD é esse. Vida Louca da MPB. Saiu esse mês. Foi esse mês. Eu comprei semana passada, editora Leia, Ismael Canepelli. A editora Leia tem o costume de lançar uma coleção muito legal. Eu até comprei essa semana, no mesmo dia, o Guia Politicamente Incorreto dos Presidentes da República, tá aqui. De fazer esses guias politicamente incorretos, meio que coloca... são pequenos perfis que traçam um pouco dos podres assim, de cada um, né? Guia Politicamente Incorreto da história da América Latina. Então ele coloca lá um perfil de 15 páginas do Che Guevara, mas tirando essa coisa que ele tem do revolucionário e meio colocando o Che Guevara como um cara sanguinário, assassino, tudo. Ou seja, você concorda veementemente ou discorda veementemente. E eu tava achando que esse Vida Louca da MPB ia pelo mesmo caminho, mas eu acho que nem ganhou o título de Guia Politicamente Incorreto, porque é um livro, digamos, mais light, mas mesmo assim muito interessante. São 17 perfis, todos já morreram, estão todos aqui na capa. Você vê Carmen Miranda, Noel Rosa, Raul, Renato, Cazuza, Itamar Assunção, Mário Reis, Orlando Silva, Wilson Simonal, Tim Maia, Casselli. Então ele faz um perfil entre 10, 15 páginas de cada um, explicando a carreira de cada um e meio que colocando o que a vida louca influenciou na carreira deles, né? Porque, bem ou mal, ao mesmo tempo que as pessoas morrem por causa de drogas, álcool, isso também ajuda eles a fazer obras muito importantes, relevantes, né? Você vê um Tim Maia, por exemplo. Então ele meio que vai explicando a vida louca ao mesmo tempo que explica a obra desses artistas geniais. Então achei um livro interessante porque, é lógico, você vai ler 15 páginas de Carmen Miranda e vai falar, pô, é pouca coisa, não sei o quê, mas se você quiser ir a fundo, você vai ler a biografia do Rui Castro. Então é um livro também bom para consulta. Se você quiser saber, mais ou menos como foi a vida do Vinícius de Moraes, os casamentos dele, as obras mais importantes, as loucuras dele em 15 páginas, você vai ver nesse livro que eu recomendo. E o outro é esse aqui, Sinatra, All or Nothing at All. Eu comprei isso, saiu no final do ano passado nos Estados Unidos. É uma caixinha e são 4 DVDs e um CD. Os 2 DVDs é um documentário dele, 4 horas de duração somando tudo, porque em 1971 ele anunciou a aposentadoria dele. Ele achou que estava ficando para trás com a nova onda da música pop, então ele anunciou a aposentadoria dele e ele montou o roteiro de um show que cobrisse a carreira dele. É um show de 45 minutos, 12 músicas, um dos DVDs é esse show, e o roteiro desse documentário é feito em cima desse show.
Então, por exemplo, o show começa com All or Nothing at All, que é o nome da caixa. Esse foi meio que o primeiro sucesso que o Frank Sinatra gravou. Então eles usam essa música para explicar o início do sucesso do Frank Sinatra. Angel Eyes, que é uma música meio barra pesada, de um cara que bebe não sei o quê. O documentário explica quando o Frank Sinatra estava por baixo, né? Que ele ficou muito por baixo lá no meados dos anos 50, problemas de relacionamento, os discos que ele gravava não aconteciam, até que ele ganhou um Oscar, né? Ele ficou apaixonado pelo roteiro de um filme, falou, porra, eu quero atuar. Ele ganhou um Oscar e a partir disso ele voltou a ser o Frank Sinatra. E é muito bem resumido, embora tem lá as biografias do James Kaplan, que somando tudo dá umas 1.800 páginas, então eu já li essas biografias, então quando você vê um documentário de 4 horas, você vê que muita coisa está faltando, mas não é o caso desse... Aliás, é o caso, tá faltando muita coisa, mas é um bom resumo, tipo o livrinho que eu tava falando da MPB. E tem também aquelas coisas do Frank Sinatra que mesmo quem não conhece muito a história dele já ouviu falar, a ligação dele com a máfia, a ligação dele com políticos. Você vê a eleição do John Kennedy, o Frank Sinatra foi fundamental para a eleição do John Kennedy. O Frank Sinatra sempre com aquela coisa meio perto, querendo ficar perto do poder, né? E tem lá os barracos lá com as mulheres dele, com a Mia Farrow, não sei o quê. Enfim, vale a pena ver, não só no Brasil. Essa caixinha é muito legal porque, como eu falei, tem o DVD duplo do documentário, tem o DVD do show de despedida, tem um DVD que é uma entrevista sensacional de 50 minutos com Walter Cronkite, que é um dos maiores jornalistas na história, né? É uma entrevista lá cara a cara, os dois juntos. E tem também o CD com o áudio do show de despedida. Então, hoje, realmente, 2 recomendações que eu fico muito feliz de falar. Bom, Luiz, que bom, cara, que bom. Agora chega pro ladinho que quer falar um assunto muito importante que é a política. Mas não é política brasileira, não, é política inglesa. O Morrissey vai se candidatar à prefeitura de Londres, é boato, é verdade? Que história é essa? Eu tô falando de política aqui. Na semana passada, quando teve aquela coisa toda do Lula, do depoimento dele, muita gente falou, pô, eu fico feliz de ver as suas notícias porque aqui é a única coisa de notícia que não fala do Lula. Eu falei, bom, seria até legal falar, imagina o pessoal vendo meus vídeos e batendo panela, né, na janela. Mas enfim, vamos falar de política. Não é boato não, eu acho bem provável que ele se candidate. Ele foi convidado pelo Animal Welfare Party, é o partido pelo bem-estar dos animais, para ser candidato nas eleições desse ano. E ao site True to You, o Morrissey não tem um site oficial. Esse True to You é um site de fãs, mas o Morrissey sempre conversa com esse site. Meio que tem uma chancela lá do próprio Morrissey, né? Ele falou o seguinte, ele está disposto a aceitar o convite, criticou as indústrias, né, de carne e leite e falou, é preciso haver uma voz governamental contra a injustiça social infernal e arcaica perpetrada contra animais no Reino Unido. O matador é a continuação moderna do campo de concentração nazista. E se você é parte da população que bebe leite, então é conivente com sistemas de tortura. A indústria da carne, afinal, não mostra nenhuma compaixão pelo planeta, pelas mudanças climáticas, pelos animais, pela saúde humana. Ela foi planejada diabolicamente e é o problema número 1 do mundo. Para o Morrissey estar apto a concorrer, ele precisa recolher 330 assinaturas, 10 em cada bairro de Londres. Bom, para o Morrissey isso daí não é difícil. Resta saber se ele vai ter voto além dos vegetarianos e dos fãs, né? Vamos ver. Mas seria lindo, né? Morrissey prefeito... Seria interessante. Seria legal. É que o Cazuza morreu. O Cazuza também poderia ser prefeito do Rio, mas... Quem sabe um dia, não Cazuza, mas teremos um músico. Olha só, a questão é a seguinte. Você não. Vamos falar de um LP que você vai comprar em breve, que é o novo disco de Bob Dylan. Você vai comprar. Bob Dylan eu compro em LP e em CD. Ele vai lançar o 37º disco de estúdio dele, sai no dia 20 de maio.
Aí que tá, o título é Fallen Angels e ninguém sabe. A boataria que tá rolando é que é um disco de covers igual ao último dele, o Shadows in the Night, que ele canta músicas que fizeram sucesso ou não fizeram sucesso na voz do Frank Sinatra. Esse disco estaria ligado para esse cancioneiro clássico dos Estados Unidos e dizem que terá músicas como Melancholy Mood, All or Nothing at All, que eu já citei aqui, né, do Frank Sinatra, primeiro sucesso, entre aspas, na voz de Frank Sinatra, Come Rain or Come Shine, que o Frank também gravou, That Old Black Magic, que ele também gravou. Enfim, eu não sei. E depois eu li em outro site que, tô falando que vai ser um disco de inéditos. Eu, sinceramente, prefiro que seja de inéditas, mas o que vier tá bom. Ele marcou uma turnê de verão nos Estados Unidos, vai fazer 27 shows lá, e antes, em abril, marcou 15 apresentações no Japão. Vamos ver se meu amigo Helder, que é fã do canal, não perde um vídeo e mora no Japão, vai a algum dos shows do Bob no Japão. Com certeza vai, tenho certeza que ele vai te convidar, vai te dar hospedagem, passagem e ingresso pro show. O que eu quero saber agora, todo mundo tá vendo esse vídeo, ô Luiz, tem mais de meia hora. Ele só quer saber uma coisa, é quem foi que ganhou o disco do Oasis? Cara, o disco tá aqui, eu fiquei muito surpreso pela quantidade de comentários. Eu não imaginava mesmo, porque LP, muita gente não tem aparelho, mas como eu falo, o fã do Oasis é a maioria aqui no site, no canal, e eu recebi muitos comentários muito legais mesmo. Eu adoraria ter 20 LPs iguais a esse, para dar para as pessoas que fizeram comentários legais. Eu acho que foram mais de 200 no total. E, eu fiquei muito em dúvida e só decidi agora, antes de fazer o vídeo. Quem ganhou foi o Bruno Lopes. O Bruno Lopes, ele mandou uma foto dele exatamente nessa rua, onde tem a capa. Ele mandou uma foto. Vamos botar a foto, então. Põe pro lado. Vamos botar a foto. Olha a foto, do teu lado. Tá aí do teu lado a foto. Tá aí do teu lado a foto. E eu achei... Tirou? Achei legal a ideia, realmente, de tirar a foto exatamente no lugar. Mas, enfim, como eu falei, eu recebi muita mensagem legal. Gostaria de dar o LP para todo mundo que mandou mensagem legal. Várias mensagens de fazendo trocadilhos com títulos das canções. Mas eu só tenho um, infelizmente, mas eu peço que vocês não desistam. Eu vou sortear todo mês, fazer o máximo, última sexta de cada mês, ou primeira, meio que fazer um sorteio. Eu já vi que vocês gostam de LP, então quando eu conseguir algum LP, alguma coisa, eu vou dar até prioridade para CLP no sorteio. Mas dessa vez foi para o Bruno Lopes, parabéns. E obrigado pela participação também da galera que não desiste. Muitos fãs antigos que comentam desde o primeiro vídeo lá comentando, e até fãs mais novos, ou então pessoas que eu nunca vi na vida. Mas é isso. Então é isso, pessoal. Sexta-feira, 11 de março. Bom fim de semana para vocês. Vamos relembrar algumas datas aqui para finalizar o vídeo. 61 anos de Nina Hagen. Nina Hagen, a grande surpresa da primeira edição do Rock in Rio, né? Até hoje as pessoas não sabem dizer muito assim se o show dela foi bom ou ruim, mas ela foi uma coisa diferente, digamos assim, no Rock in Rio. 66 anos de Bob McFerrin. Bob McFerrin, ele é o compositor daquela música Don't Worry, Be Happy. Acho que essa é aquele tipo de música que todo mundo no mundo conhece, né? Acho que todo mundo acima de 5 anos de idade, sei lá. Então fica aqui os parabéns a ele. Se tivesse vivo, o grande Astor Piazzolla estaria fazendo 95 anos de idade. Postei mais cedo um vídeo de uma música dele no Facebook, uma coisa lindíssima. Se você ainda não viu, veja, porque é música da melhor qualidade. Daqui a 5 anos vamos ver aí as grandes comemorações do centenário dele. 46 anos do lançamento de Deja Vu, o disco de Crosby, Stills, Nash Young, que a gente falou sobre eles no vídeo, né? Uma notícia não muito boa, mas esse é um grande clássico deles, hoje faz 46 anos que foi lançado. E também no dia 11 de março de 1992, a MTV levava ao ar pela primeira vez o Unplugged do Eric Clapton. Eu acho que o Unplugged que mais vendeu na história, o mais emblemático, talvez junto com o do Nirvana, né? Fez imenso sucesso. O Eric Clapton meio que deu uma ressuscitada na carreira dele com esse acústico, que faz aniversário hoje. Enfim, é isso que tinha para falar.
Divirtam-se no Lollapalooza, quem for. Hoje o vídeo ficou tão pesado que a gente nem comentou do Lollapalooza, mas quem for, se divirta lá por mim. Lembre-se de mim no show do Noel Gallagher, que eu adoraria ir. Espero que não chova muito, né? São Paulo aí com essa notícia triste de hoje, com chuva, pessoas morreram. Parabéns aí ao vencedor do LP do Oasis, e vamos, todo mês vamos fazer sorteio também. Não desistam, se você não ganhou, não desista, porque muita gente ainda vai ganhar. E é isso, amanhã conversa de botequim com Biofá. Não me lembro qual vai ser o tema, mas vai ser bom, pode ter certeza. Bom fim de semana, e amanhã a gente está de volta com mais um vídeo aqui no canal da Fidelidade. Tchau.